Olá, queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos amigos que estão presentes, aos que estão nos acompanhando pela plataforma do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto não chega o nosso exato horário, vamos lembrando aos irmãos que nosso trabalho da noite de hoje é construído com a participação de todos. É uma exposição dialogada, onde os irmãos participam, colocando suas ideias, suas percepções, fazendo seu questionamento. Então, contamos com a participação de todos. E convidamos a todos também para participarem das atividades da nossa casa, assistindo diariamente as orações, o momento diário de orações às 9 horas da manhã, inscrevendo-se nos estudos. Estamos agora iniciando o ano, iniciando os estudos de forma híbrida, então deem uma procuradinha lá na plataforma do Facebook. Lá tem as orientações, os contatos para que possamos nos inscrever e buscar o esclarecimento através da doutrina espírita. É chegada a nossa hora, então, convidamos a todos para, juntos, unidos em pensamentos e sentimentos, elevá-los ao grande Pai, rogando a assistência divina para estes momentos que aqui estaremos. Deus, nosso Criador de amor e de luz, vós sabeis, Senhor, as necessidades e os merecimentos de cada um de nós. Por isto, neste momento, colocamos-nos em suas mãos, para que no decorrer deste trabalho nós tenhamos condições de absorvermos todos os ensinamentos, de sermos agraciados com essas energias salutares que nos envolvem. E assim, com gratidão, os nossos corações pela oportunidade aqui iniciada, rogamos permissão para iniciarmos o nosso trabalho desta noite. Nesta noite, nós teremos, quem irá nos dirigir será o nosso irmão Paulo Salerno, que falará conosco, trará as suas reflexões a respeito da fé e da caridade. Então, passo a palavra ao nosso irmão. Bom trabalho. Obrigado, Rejane. Muito obrigado a todos, obrigado Rejane, obrigado pela participação de todos aqui. Muito boa noite a todos vós que estão nos assistindo nesta plataforma. A fé e a caridade. Qual a mais meritória? Vamos ver onde é que encontramos algum material sobre a fé e a caridade. Vamos silenciar aqui o nosso som. Para tirar esse ruído. Feito. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amar o próximo como a si mesmo. Ali nós vamos encontrar informações sobre o mandamento maior, fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem a nós, parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César, e na instrução dos espíritos, a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade, que será o objeto das nossas reflexões, e caridade para com os criminosos. Deve-se expor a vida por um malfeitor? É a última instrução desse capítulo. Vamos, portanto, a algumas informações a respeito da fé e da caridade, só para basearmos aqui o nosso encontro e podermos iniciar o nosso diálogo.
Diz então o irmão protetor que dita essa mensagem. Cracóvia, 1861. Disse-vos: não há muito, meus caros filhos, que a caridade, sem a fé, não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Mais adiante ele vai dizer: sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Depois ele volta, em outro trecho dizendo: tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Qual a virtude maior, a fé ou a caridade? Qual é mais importante? Começamos com essa pergunta. Alguém pode nos ajudar? Aqui presente ou aqui em nossa plataforma? Qual a mais meritória dessas duas virtudes, fé e caridade? Bom, será que não temos uma percepção? O que seria fé? É a confiança, a certeza de alcançarmos um objetivo. Antever por pensamento já a efetivação do alcance desse objetivo. Isso é a fé raciocinada. E aí? Acho que uma sem a outra vai ficar capenga. Uma sem a outra fica capenga. Isto é, para ter fé precisa caridade, para ter caridade precisamos de fé? Existe caridade sem fé e fé sem caridade? Bom, veja aí. A Jane está nos fazendo uma pergunta. Existe fé sem caridade e caridade sem fé? Posso dizer a ela: não. A caridade sem fé não existe. Ou existe? Não acredito. Tá. O pessoal que está aqui está negando. Não existe caridade sem fé. Então é necessário termos fé. Então, se essa pergunta foi... mas temos aí uma manifestação, né? A Aline aqui nos diz: acho que é caridade, porque com ela podemos desenvolver a nossa fé. Ah, então a Aline acha que a mais meritória dessas duas virtudes é a caridade, porque com ela podemos desenvolver a nossa fé. Um raciocínio bem lógico, né? Nos parece lúcido. E a Ana Becker? A Ana diz: acho que existem muitas pessoas que não são crentes em religião, não possuem fé e são pessoas caridosas, boas. Isso não seria um exemplo de caridade sem fé? Não. Porque se elas estão fazendo caridade é porque acreditam que o seu trabalho caridoso produz efeito. Porque se não produz esse efeito, por que trabalharíamos em favor do nosso próximo? Agiríamos para melhorar as condições do próximo. Então precisamos acreditar. Esse acreditar é a fé. Ter fé não é restrita só à religião. Não é só religião. Tá? Nós temos fé, por exemplo, no nosso relógio despertador, que nos acorda todas as manhãs. Alguns irritados, mas outros contentes. Mas não importa. Nós acreditamos. Fé. Temos mais algum comentário? Bom, então, outra pergunta. Como podemos exercitar a caridade? O exercício da caridade, eu penso que ele tem que começar por nós. O primeiro ser com quem nós temos que ser caridosos é conosco mesmo. Só no momento que eu for caridosa comigo, eu vou poder ser caridosa com os outros.
A Jane nos coloca que a caridade começa com nós mesmos, fazer a nós. Isso é o amor. Então a caridade pode ser uma faceta do amor? Sim, é uma faceta do amor. É uma forma como o amor se manifesta entre nós. Temos mais alguém? Temos. A Beth diz: acredito que a caridade é a maior forma de amor e a fé é a forma de acreditarmos que a caridade nos trará felicidade, pois é o maior ensinamento do Mestre Jesus. Bem colocado, a Beth, quando ela coloca que a caridade é a maior forma de amor. E aí ela traz junto a fé. É a forma de acreditarmos que a caridade nos trará felicidade. Então, pelo raciocínio da Beth, podemos dizer que a caridade, aliada à fé, nos faz mais felizes? Por que será? Por que fazer caridade nos dá felicidade? Satisfação no bem, né? Sempre vai trazer bem-estar. A Rejane diz que é satisfação do bem, bem-estar. Que a gente está exercendo uma lei de Deus e isso nos coloca em um bem-estar muito grande. A Grátia diz que é uma lei, né? Que é um dever nosso sermos caridosos. E quando a gente cumpre, a gente tem a satisfação do cumprimento da lei. Exatamente. Que é de amor, né? É, que é de amor. E essa pergunta, ou melhor dizendo, essa resposta que a Grátia está nos trazendo, está lá no Livro dos Espíritos. Por que o homem é infeliz? Porque se afasta da lei de Deus. Então, quando nós nos aproximamos da lei de Deus, realizando aquilo que devemos fazer, cumprindo, isso nos traz felicidade. Tem um comentário da Débora. Ela diz assim, ó: se fé é acreditar no futuro, com a caridade concretizamos em algo melhor. Construímos esta fé ao longo do tempo. Fé não é uma dádiva. Não é porque nós dizemos eu tenho fé que nós temos fé. É uma construção, uma aquisição que nós vamos adquirindo passo a passo a partir das experiências que estamos realizando. Experiências com sucesso e experiências sem sucesso. Mas ela diz que concretizamos algo melhor com a caridade. Esse algo melhor é sentir-se bem. E a ciência vem comprovando que quando fazemos o bem a alguém, nós produzimos hormônios que nos trazem essa satisfação quase que física, que é o bem-estar. Esse hormônio é chamado ocitocina. E, portanto, nós sentimos um prazer em fazer algo por alguém, sem nenhuma conotação de receber nada em troca, mas fazer por fazer, isto é o amor desinteressado. Mas eu fazia outra pergunta. Por que essa vida terrestre é tão atribulada? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações e a gente precisa dessas provas para nos fortalecer para um mundo melhor. Ter as experiências necessárias para desenvolver nossa inteligência, o nosso conhecimento e a nossa moralidade para conquistarmos algo melhor. Sintetizando o que a Grátia está nos dizendo, que a vida terrestre nos ajuda e é fundamental que nós adquiramos conhecimentos, desenvolvamos a inteligência e as qualidades morais. É isso? Isso. Tudo bem. Então a vida terrestre serve para o nosso aperfeiçoamento moral. Aqui no Evangelho vamos encontrar um termo exclusivamente para o aperfeiçoamento moral.
A vida terrestre serve exclusivamente para o aperfeiçoamento moral. Porque a gente tem a inteligência já razoavelmente desenvolvida. O que não é desenvolvido em nós é a moralidade. Por isso que viemos para cá. A gente sabe disso. Então, quando nós nos queixamos dessa vida terrestre, algo está em desalinho com a lei. Por que sofro? Por que eu tenho essa vida de sacrifício? Talvez eu não tenha aprendido ainda a me comportar como deveria nessa minha existência terrestre. E é o chamamento de Deus para que nós retomemos o caminho correto. Esse forçar, por assim dizer, por essa desacomodação que experimentamos nessas perturbações que vivemos aí no dia a dia. Nas 24 horas, né? Temos mais algum comentário? Não. Não? O pessoal aí de casa, vamos participar, gente. Esse trabalho é desenvolvido para nós. Traga a sua contribuição. Apresente a sua opinião. É muito importante. Vamos colocar a candeia no velador. Não esconda o que tu já sabes. O que nos inspira a praticar a caridade? A própria satisfação de fazer o bem. É isto? Própria satisfação de fazer o bem é a inspiração da caridade? Acho que a caridade nos aproxima de Jesus, nos aproxima de Deus, e nós somos envolvidos em amor. Por isso nos sentimos essa felicidade, essa satisfação grande. quando fazemos a caridade. Sim, tudo isso está certo. Esta satisfação em fazer o bem nos aproxima de Deus, tranquilo. Mas a pergunta não foi essa. Qual a inspiração para que eu pratique a caridade? A dor e o sofrimento alheio. Ó, a Rejane está dizendo a dor e o sofrimento alheio. Será que isso basta? Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, basta? Fazer com amor mesmo. Fazer com amor? Caridade? A gente vê, né, que quando acontece uma atrocidade, um problema grave com uma população, todo mundo se mobiliza para ajudar, todo mundo é tomado daquele sentimento de auxílio, de amparo, de arrecadar isso, arrecadar aquilo. Né? Ver a dor do outro mobiliza essa vontade de auxiliar. Então a semente da caridade está em todos nós. A semente da caridade está em todos nós, porque em nós está o amor. Né? Como nós concluímos no início, que caridade é uma expressão do amor. Muito bem. Temos bastante comentários Então, agora. vamos lá. A Fabiana Silva. Boa noite. Exemplos de caridade. Começa em nós primeiro preservando a saúde mental e física dentro do nosso lar. Seja preparando uma refeição para alguém, perceber quando alguém está precisando de algo e depois se estende às pessoas ao nosso redor, seja com uma palavra, uma acolhida ou até doar algo que a pessoa necessite naquele momento. A Fabiana nos traz essa consideração do trabalho que nós realizamos desinteressadamente em favor do nosso próximo. Isto é, o exercício do amor. Muito bom. A Vera responde aquela tua pergunta, o que nos inspira? Ela colocou o sentimento de solidariedade. Solidariedade, também. Concordamos com a Vera. E a Débora também respondeu, amor ao próximo é a inspiração em fazer a caridade. Também já conversamos a respeito. O amor ao próximo é a inspiração em fazer a caridade. A Ana Becker. Esses exemplos de caridade que temos visto em relação à Ucrânia são capazes de transportar a fé perante o planeta todo. A caridade é inspiradora. Sem dúvida. De uma certa forma, todos nós, a humanidade como um todo, porque ainda não evoluímos o suficiente, nós, mediante catástrofes, nós nos agilizamos para diminuir o sofrimento dos outros, seja a catástrofe que for, guerra,
intempéries, enfim. Todos nós nos condoemos, queremos ajudar, queremos colocar os nossos irmãos numa situação de tranquilidade, de segurança. Então, mas a grande maioria de nós faz a caridade fora dessas circunstâncias, no dia a dia. Mas ainda não estou contente com a resposta. O que nos inspira a fazer a caridade? Eu acho que é cumprir a lei. É o que o Vanaka Gratia falou ali, não tem outra resposta. Cumprir a lei. É cumprir a lei. Seguir o que o mestre falou. Seguir o que o mestre falou. Sim. É uma inspiração. Sim. Se tu crê em Jesus, crê em Deus, ele veio cumprir a lei. Foi o exemplo máximo que a gente tem, né? Tá. Ele é inspiração. A Fabiana coloca que é amor ao próximo. Isso. Tudo bem. A Helena diz que a fé nos auxilia a auxiliar. A fé nos auxilia a auxiliar. Olha aí. Vou dar a resposta. O que nos inspira a praticar a caridade é a fé. Porquanto só ela, a fé, se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrestre. Essa vida terrestre serve para que nós nos moralizemos. O grande objetivo. Ora, por que eu vou sair da minha zona de conforto para alcançar alguma coisa a alguém se eu não acredito que esse meu gesto irá beneficiar esse alguém? Então, o que inspira a fazer a caridade é a fé. Está no Evangelho, nesse item que nós estamos aqui analisando. Item 13 do capítulo 11. Consultem lá. Tem mais aqui. A Ana diz: o que inspira para mim é proporcionar para o outro aquilo que tem de sobra em mim. E a Michele diz que a grande inspiração é Jesus. Sim, concordamos com essas duas narrativas, tanto da Ana Becker quanto da Michele. Proporcionar o bem ao outro. Aquilo que nós já temos. Mas, se eu não tenho fé, como eu vou fazer caridade? Eu nem acredito nisto. Quantas pessoas dizem assim: eu não vou dar o dinheiro ali, R$2, R$1, no semáforo, porque a criatura vai fazer mau uso. Eu sou juiz dessa criatura? Não. Então eu não posso julgar. O que importa é a sua intenção. Então, mas se eu dei aquele R$1, é porque eu estou acreditando que ele vai fazer bom uso. Sim. É a minha fé. O problema, depois que ele recebeu R$1, o problema é dele. Não é mais meu. E eu não posso negar. Porque se me pedir um prato de comida, eu vou acreditar que essa criatura está com fome. Fé. E vou dar. Porque se eu suspeitar que ele não está com fome e nem vai comer ou vai botar fora, não darei. Então é necessário fé para inspirar a caridade. É aí, Paulo, que eu falo que a caridade começa conosco, tá? Porque eu sou caridosa comigo quando eu reconheço as minhas falhas, as minhas imperfeições e a minha humanidade. Se eu reconheço isso em mim, eu reconheço isso no outro. Eu só posso reconhecer no outro se eu reconheço isso em mim. E aí eu não julgo ele. Não suspeito. Eu sei que eu tenho isso. Tudo isso que ele tem, eu também tenho. Em um grau mais avançado ou menor.
A Jane nos coloca que o desenvolvimento da caridade começa em nós. E quando nós fazemos o bem ao outro, sem medir consequências, dar por dar, oferecer, facilitar a vida do outro, é porque nós estamos com esta intenção. Agora, se o que está recebendo não tem a mesma intenção, já não é mais responsabilidade nossa. Cada um responderá pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Porque quando me perguntarem no mundo dos espíritos, tu ajudou aquela criatura que bateu na tua porta? E aí eu, envergonhado, vou dizer, não ajudei, porque eu achei que ele não precisava disto. E ele vai dizer, como? Como tu sabia que ele não precisava? Então, quando nós tomamos uma atitude, precisa de argumentos. E nós só podemos comandar a nós mesmos. Nós não temos ingerência sobre o outro, a ditar o outro o que deva fazer ou não fazer. Podemos dar conselhos, instruções, mas ele fará se assim o desejar. Porque se for o contrário, ele se torna nosso escravo. Nós impomos a nossa vontade sobre a vontade do outro. Isso não é amor. Assim, Paulo, como nós vamos ser perguntados se nós ajudamos, o outro vai ser perguntado, o que fizeste com a ajuda que tu recebeu? Perfeito, mas isso é com ele. É com ele. É, com ele. Tem até por aqui um comentário, só que eu não sei o que está respondendo. Quando deixamos de pensar somente em nós, acho que é o que inspira. Também lá a inspiração, né? É o egoísmo. Vamos a uma outra reflexão aqui, que eu trago em forma de pergunta, a fim de que nós possamos dialogar a respeito. Desde já agradeço a participação de todos, porque o nosso encontro está de vento em popa. Para se conservar a harmonia entre os elementos da vida terrestre, é necessário o quê? Vou repetir. Para se conservar a harmonia entre os elementos da vida terrestre, é necessário o quê? A palavra está com vocês. Estar em harmonia conosco. Estar em harmonia conosco, diz a nossa irmã Jane. E com as leis de Deus. Com as leis de Deus, diz a Rejane. A Ana diz menos ego, menos vaidade, menos egoísmo. Muito bom. Estamos nos aproximando de uma resposta. Muito bom, Ana. Como o nosso tempo já está se aproximando do final, vou fazer a resposta que esse Espírito Protetor nos dá. A resposta para essa pergunta, ele diz: para conservar a harmonia entre os elementos da vida terrestre é necessário concessões e sacrifícios mútuos. Concessões. Fazer com que o outro se expresse, aguardar que ele se expresse conforme ele consegue se expressar, não conforme eu acho que ele deva se expressar. Sacrifícios. Ora, o sacrifício de hoje não é mais aquele dos primeiros cristãos, mas precisamos sacrificar o egoísmo, o orgulho, a vaidade e fazer concessões, não levar tudo na ponta da faca, como se costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul. Saber ouvir, conciliar,
a aconselhar se possível. Então, sacrificar-se. Ah, não é comigo. Bem, se alguém chegou a ti com uma necessidade, é porque tu tens algum mecanismo, algum meio de auxiliar essa criatura. Se assim não fosse, aquela máxima de Jesus estava errada. Quando ele diz que o Pai não coloca sobre ombros fracos fardos pesados. Então, quando alguém vem ter comigo, é porque eu tenho condições de prestar a essa criatura algum auxílio. Também é fé na minha capacidade de entender que alguém que chegou para mim com uma necessidade qualquer, é porque eu posso, de alguma forma, prestar um auxílio a essa criatura. Tem 2 comentários. Então vamos fazer esses 2 comentários aqui para a nossa finalização. A Fabiana Silva diz: nos proporcionar a reforma íntima, e a Helena diz: mais paciência, tolerância e amor. Olha só, reforma íntima. Para isso é necessário que a gente se analise. E essas circunstâncias da vida nos permitem essa autoanálise. E o desenvolvimento da paciência, da tolerância e do amor é uma constante em nossas vidas. Mas eu quero trazer aqui, dentro dessa questão, algumas considerações sobre caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, a resposta é do verdadeiro sentido da palavra caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Muito bem. Dentro dessa premissa, Marco Prisco, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Legado Kardeciano, ele vai dizer: caridade é luz no caminho de todas as almas. Caridade é sol vitalizante que se espraia em toda parte. Caridade é linfa refrescante e pura a se derramar sobre o mundo inteiro. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, copiando aqui Jesus. Sem ela, a caridade, a vida movimentaria tudo em desorganizado turbilhão, destruindo o equilíbrio da ordem. Sem ela, a existência perderia seu brilho e naufragariam as esperanças no tumulto das coisas vãs. Foi uma satisfação estar aqui, trabalhando com todos vós. Agradeço profundamente a colaboração e estimulo-os a participarem ainda mais de nossos encontros. Não percamos esses momentos de congraçamento, de intercâmbio que realizamos aqui entre nós, presencialmente e virtualmente aqui. Desejo muitas bênçãos a todos, uma feliz noite, com votos de fé e caridade. Boa noite. E vamos então prepararmos-nos para o nosso momento de irradiação para os nossos irmãos suicidas e, na sequência, o momento do passe, da água magnetizada, daquela busca pelo auxílio. Então vamos rogar ao Pai, ao nosso divino médico de todas as almas, Jesus, fazermos-nos pedintes pelos nossos irmãos que estão neste momento sofrendo a consequência da desistência da sua vida. Amigo Jesus, não sabemos
quais as dores, quais os sofrimentos, o tamanho da miséria que cada um destes irmãos viviam enquanto encarnados. Não sabemos o tamanho da sua força, da sua fé, da sua coragem, e não precisamos saber. Mas precisamos por eles pedir. Tende misericórdia, mestre amigo. Porque com certeza, no momento daquele ato, eles não sabiam o que estavam fazendo. Foram tomados pelo desespero, pela dor, pela angústia, pela falta de ânimo, pela doença, pela solidão, pela amargura. Foram tomados por inúmeros sentimentos. Também não nos convém julgar as razões, mas sabemos que todas as dores que aqui sentiam são preservadas do outro lado quando atentamos contra a própria vida. Então, por todos estes que sofrem no além-túmulo, por terem desistido da sua luta, nós oramos, nós rogamos, tende misericórdia, Jesus amigo. Que consigam estes irmãos despertarem para o arrependimento salutar, aquele arrependimento que impulsiona ao desejo do recomeço, a vontade de fazer diferente, pois que com o Senhor, Jesus, sempre de mãos dadas com todos que o buscamos, eles conseguirão. Cada um deles conseguirão. Estimulem-se, estejam esperançosos e recomecem cada um destes irmãos sofridos. Mas não podemos deixar de rogar por cada um daqueles que ainda estão na carne, mas que estão neste momento tocados por este desejo, pelos infortúnios, pelas mesmas razões aqui já ditas, Jesus amigo, pela solidão, pela desesperança. Que lhes chegue um amparo, um socorro, um amigo, um irmão, um livro, uma mensagem, um sorriso. Que benfeitores amigos enviem até a essas almas a esperança, o retomar da existência, e que jamais ultrapassem esta porta ilusória, pois que a dor aí sim estará muito maior e mais intensa. Rogamos pelas famílias daqueles que já partiram por esta porta e daqueles que estão sofrendo o assédio, a vontade. Que todos sejam amparados pelo teu amor e que a vida que pulsa dentro de todos nós, os que estão fora do corpo e os que estão no corpo físico, pois que a vida é imortal. Somos espíritos imortais. A vida não termina jamais e que esta vida pulse, chame-nos a todos. Que Deus ampare, que Deus ilumine a cada um destes irmãos, onde quer que eles estejam. Que assim seja. E agora solicitamos aos irmãos que irão transmitir
que passem, que posicionem-se aqui presencialmente, e aqueles que estão nos acompanhando de forma virtual receberão da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo amor do Pai. Senhor nosso Deus, que neste instante de luz, essas energias salutares possam alcançar a todos os nossos irmãos que necessitam, que sintonizam, que merecem cada uma desta assistência derramada. Que essas energias salutares possam revigorar os corpos físicos, possam trazer a harmonia ao perispírito, possam trazer a paz às nossas almas. Que a luz do Mestre se faça derramando-se sobre cada um de nós neste instante, trazendo-nos através deste seu amor infinito as suas bênçãos de misericórdia. Estamos mergulhados, Mestre amigo, na agradável sensação do teu amor. Que este possa permanecer em nós e que ao longo da nossa jornada saibamos nutrir este amor bendito do qual nos envolves neste instante. Que a sua luz sublime esteja com cada um. Rogamos também para que as águas possam ser magnetizadas, recebendo os componentes medicamentosos dos quais necessitamos todos. E assim, com muita gratidão nos nossos corações por toda a assistência aqui recebida, pedimos permissão para encerrarmos o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja, Pai. E convidamos então a todos os nossos irmãos mais uma vez para nos reunirmos novamente amanhã, às 9 horas da manhã, no nosso momento diário de oração. Fiquem com Deus, uma excelente noite, um maravilhoso final de semana a todos.